estamos aqui novamente para mais um momento de exposições do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje o nosso estudo será conduzido pela nossa companheira do Jefa, a Lenita Claro, com um tema muito interessante. Meu filho nasceu predestinado a ser um criminoso? Que as reflexões de hoje possam ser muito produtivas para todos nós e que nos ajudem a ir alterando os nossos pensamentos, as nossas condutas, sempre num caminho melhor. E para que possamos já começar a entrar no clima deste momento, convido a todos que se coloquem numa posição confortável para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, que é puro amor, bondade e misericórdia. Jesus, Divino Mestre, amigos espirituais da nossa Casa de Francisco. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, para darmos o alimento ao nosso espírito, com ensinamentos da nossa doutrina espírita e ensinamentos legados por Jesus. Obrigada pela oportunidade dessa existência e por, neste momento de tantas dificuldades no nosso planeta, podermos aqui estar com saúde e com bom ânimo para aprender. Rogamos, Pai, pela sua misericórdia e pelo seu amparo, para com todos os nossos irmãos que neste momento sofrem dores do corpo, dores do espírito, que nestes momentos possamos nos ligar cada vez mais a Ti e que nós possamos ser seus instrumentos de boa energia, de amor, de fraternidade. Que o nosso estudo de hoje possa nos trazer mais esclarecimentos e que nós possamos servir sempre no seu caminho, Jesus. Muito obrigada por tudo e permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim possa ser. Um ótimo momento de exposições para todos nós. Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta. Meu filho estava predestinado a se tornar um criminoso? Então essa questão é muito intrigante. E com os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos juntos tentar compreender e respondê-la. Começando pelo nosso Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. Então, na parte terceira do Livro dos Espíritos, Kardec trata das leis morais, que são as leis de Deus referentes ao comportamento dos seres humanos, às relações dos seres entre si. E os Espíritos dizem que essa lei moral, ou lei divina, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E Kardec então pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem de forma objetiva na consciência. Então Deus nos criou espíritos livres, dotados de razão, e colocou em nossas consciências as suas leis, para que nós soubéssemos como agir buscando a felicidade, o bem-estar. Quando nos afastamos dessas leis que estão na nossa consciência, automaticamente sentimos um desconforto, que é um sinal de que estamos caminhando no sentido do erro. Além disso, na pergunta 625, Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus colocou como modelo para o homem. E os Espíritos também, de forma objetiva, respondem Jesus. Então, além de dotar-nos de consciência com as suas leis, Deus ofereceu aos homens um modelo, a encarnação de um Espírito puro, governador do planeta, que veio pessoalmente nos trazer os seus ensinamentos e o seu roteiro para a nossa conduta.
Na questão 644, Kardec indaga: para certos homens, o meio onde estão colocados não representa a causa de muitos vícios e crimes? Então, pessoas que nascem num meio onde predominam os vícios, os crimes, não seriam arrastadas por esses exemplos? Os espíritos respondem que sim, mas aí está uma prova que o espírito escolheu antes de reencarnar, pelo desejo de expor-se à tentação de ter o mérito da resistência. Kardec continua: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E eles respondem que arrastamento sim, irresistível não. Porque dentro mesmo da atmosfera do vício, o ser humano se depara com grandes exemplos, pessoas que resistem ao mal e que influenciam positivamente aqueles à sua volta. E nós sabemos que, além disso, todos nós contamos com a assistência e o estímulo dos nossos benfeitores espirituais. No capítulo 10 dessa parte terceira, é tratada sobre a lei de liberdade, uma das leis morais. Então, ali é falado sobre o livre-arbítrio e a fatalidade, que são os temas centrais referentes a essa questão. Na questão 845, Kardec pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer? E os espíritos respondem que essas predisposições instintivas são do espírito antes de encarnar. Devido ao seu adiantamento, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, mas esse arrastamento não é irresistível, eles repetem, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, mais adiante, nós vamos retomar essa questão das predisposições instintivas, das nossas tendências negativas, que todos nós trazemos ao reencarnar. Na questão 851 é perguntado se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida e se todos são predeterminados. E os espíritos respondem que fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. E a questão 861 tem uma relação muito direta com a nossa pergunta. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Os espíritos respondem que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará. Porque ao crime precede sempre uma deliberação de praticá-lo. Então, aquele que delibera, que decide uma coisa, é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer o crime, aquela criatura estaria predestinada a isso. E ninguém é predestinado ao crime, porque o crime resulta da vontade do livre-arbítrio, como todo erro que nós cometemos. Então, essa resposta, ela vem ao encontro dos questionamentos trazidos por essa pergunta. Lembrando que aqui trata da questão do homicídio, mas pode se estender a resposta a qualquer tipo de crime e a qualquer tipo de erro que a criatura comete durante a sua encarnação. Quando nós falamos de crime, nós lembramos da desigualdade social que nos cerca. E é um capítulo desse item 3 que fala da lei de igualdade, que é uma das leis morais. Kardec então pergunta se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E os espíritos respondem que não. É obra do homem e não de Deus. E por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta é: para experimentá-los de modo diferente. Essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E a seguir, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza?
tanto uma como outra. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então nós vemos aí que essa desigualdade social que nós assistimos pesarosamente nas nossas sociedades e que conhecemos que é um dos fatores que propicia a ocorrência de crimes voltados, movidos pelas necessidades básicas, vemos então que essas desigualdades são obra nossa, da humanidade e não de Deus. Obra de seres ainda imperfeitos como somos, que vivemos numa sociedade por nós construída e ainda dotada de muitas imperfeições. E as provas da riqueza e da miséria são escolhas que os espíritos fazem antes de reencarnar. E tanto uma quanto outra são muito difíceis. Kardec comenta que a alta posição do homem neste mundo e ter autoridade sobre seus semelhantes é uma prova tão grande e escorregadia como a da miséria. Que quanto mais rico e poderoso o homem é, tanto mais obrigações ele tem a cumprir. Tem mais meios para fazer o bem e o mal. E é o que nós frequentemente vemos não acontecer. Pessoas que são dotadas de muitos recursos econômicos, de muito poder, de uma influência social importante e significativa, muitas vezes caem pelo mau uso desses recursos, de forma egoísta, de forma mesmo criminosa, como infelizmente é frequente, desviando esses recursos por ambição para aumentar a sua fortuna, ou não usando o seu poder para o bem dos semelhantes e até para prejudicá-los. Então ele diz, Kardec, que Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e a seu poder. Ele diz que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus disse, é mais difícil um camelo, ou seja, uma corda grossa, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a riqueza é uma prova muito difícil e escorregadia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item referente à desigualdade das riquezas, os espíritos comentam que a pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Infelizmente, não é o que vemos na maioria dos casos, Criaturas resignadas e pacientes com a pobreza, e menos ainda, criaturas abnegadas e caridosas com a riqueza. Então, falando dessas provas, nós vamos ao capítulo do Livro dos Espíritos sobre a escolha das provas. Então, Kardec ali indaga se, pelo fato de o espírito escolher o gênero de provas que irá sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimenta na vida foram previstas? Todas não, respondem os espíritos. Porque nós escolhemos apenas o gênero das provações. Escolhemos as questões mais gerais. Esse planejamento não se refere a todos os detalhes, refere-se às provas mais gerais, ao local onde vamos nascer, em que condições vamos nascer, em que família. Porque isso tem relação com as nossas necessidades evolutivas, com necessidades de repararmos nossos erros, de quitarmos nossas dívidas e de crescermos, aprendendo, vencendo as nossas imperfeições. Nessa resposta, os espíritos comentam que, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar, pois esses atos resultam do exercício da sua vontade e livre-arbítrio. Então ele sabe que vai sustentar lutas difíceis ao escolher nascer entre malfeitores. Mas ele ignora
se será bem-sucedido não se tornando um deles ou se sucumbirá a essa tentação. Na pergunta 260, Kardec indaga: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Aí, má vida se referindo a pessoas, que têm hábitos viciosos ou mesmo voltadas, a práticas criminosas. E os espíritos respondem que para lutar contra o instinto do roubo, o espírito precisa se achar em contato com gente dada à prática de roubar. Então é um meio onde o espírito vai sofrer aquela prova que pediu. Então realmente, para que o espírito vença uma tendência negativa, ele precisa estar exposto a ela, para que possa exercer a sua vontade, exercer o seu livre-arbítrio e conseguir vencer. Senão ele acha que venceu porque não está exposto, e na primeira oportunidade com que ele se depara com aquela tentação, ele vai sucumbir. E a seguir, nós vamos então comentar a respeito dessa questão dos pontos vulneráveis, das nossas tendências negativas ou instintivas. Joana de Ângeles tem uma página interessante que se intitula Pontos Vulneráveis. E ela diz que cada um de nós é colocado aonde nos cumpre progredir, vinculados aos recursos de que necessitamos para nos superar e reparar os compromissos infelizes do passado. Então nós nascemos nas condições, no local, melhores para o nosso progresso e para as nossas necessidades. Ela lembra que a reencarnação nos traz de volta a experiências nas quais fracassamos, para que nós possamos refazer essas experiências e fixar valores positivos. Então, tendências e aptidões, sejam boas, sejam más, vêm do nosso passado espiritual, para serem aprimoradas no caso das boas e modificadas no caso das tendências ruins, tornando-se conquistas valiosas para o progresso. Então, cabe a cada um de nós a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas para que elas se transformem em equilíbrio e vigor. Ela lembra que naquilo que nós erramos, nós trazemos uma marca, uma tendência. E voltamos, geralmente, aos locais ou para junto das criaturas onde cometemos esses erros, para repará-los e para, então, fazer diferente, renovar aquela experiência de uma forma diferente. Daí as tentações que todos nós trazemos. Cada um de nós traz diferentes tendências e tentações, matrizes negativas, impulsos instintivos, e que precisamos dominá-los, exercitá-los com a nossa vontade, com a nossa disciplina, para conseguirmos nos modificar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, há uma comunicação do Espírito Isabel de França sobre a caridade para com os criminosos, aonde esse Espírito lembra que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, mas que ela deve se estender também aos desgraçados, aos criminosos, como criaturas de Deus que são. Então, exercitar o perdão e a misericórdia para com essas criaturas que se encontram no caminho do erro, mas que, como cada um de nós vai atingir a perfeição, e exercitar também o não julgamento, a compreensão, a empatia. Ela lembra que muitas ações que são crimes aos olhos de Deus passam ao mundo despercebidas. Nem como faltas leves são consideradas. Então, muitas ações ocultas aos olhos da justiça divina, ou que aqui nem são consideradas crimes, são crimes graves perante as leis de Deus. E os criminosos que são punidos, como nos lembra Chico Xavier, representam alguns de nós que foram pegos pela justiça terrena, porque todos nós
em encarnações passadas ou mesmo nessa, fomos e somos ainda criminosos perante as leis de Deus. Então ela diz que para exercitar a virtude em relação aos criminosos, as palavras de consolo, de encorajamento, são muito importantes. Quando for possível direcionar essas palavras a essas criaturas, elas serão de grande valia para impulsioná-los no caminho da esperança, da renovação. E um outro meio valioso de ajudá-los é o socorro das nossas preces. Ela lembra que Jesus, diante dos criminosos, ele, além de estender-lhes a mão, ele oraria por eles. E que a oração feita com fé, com todo o coração, ela pode tocar um criminoso de arrependimento, pode tocar o seu coração, pode sentir, fazê-lo sentir que ele é amado, que outras pessoas velam por ele, desejam o seu bem. Então é uma forma de auxiliar essas criaturas que está ao nosso alcance. E que muitas vezes a revolta diante de crimes que são cometidos nos fazem esquecer dessa caridade que está ao alcance de cada um de nós. E nós lembramos, quando nos referimos a essa questão dos crimes, da passagem de Dimas, o bom ladrão. No livro Até o Fim dos Tempos, o espírito Amélia Rodrigues conta alguns trechos da vida de Dimas e nos lembra aquele momento tão doloroso da crucificação de Jesus, quando ele é alçado à cruz e ao seu lado estava Dimas, condenado pelo crime do roubo. Ali aos pés da cruz, aquela multidão, a mãe de Jesus com as mulheres que seguiam Jesus, muito sofridas e chorosas, e também no meio daquela multidão a mãe de Dimas, Tamar, chorando muito, quase desfalecendo de tanta dor e se perguntando onde ela havia errado na educação do filho. A noiva de Dimas, Esther, também sofrendo, amparava a mãe do seu noivo. E Dimas, olhando aquela cena, chora muito, sinceramente arrependido daquele caminho pelo qual ele havia enveredado. E ele começa a se lembrar. Quando era criança, seu pai desencarnou e ele, se tornando órfão, passou a depender apenas da mãe, do trabalho da mãe. E sua mãe, Tamar, se dedicou de todo o coração, fazendo todos os esforços e sacrifícios para que eles tivessem o essencial, uma vida modesta, mas que não faltasse o essencial. Mesmo assim, buscando educar o seu filho da melhor maneira, Dimas, movido pela revolta, se associou a um grupo de salteadores que assaltavam pessoas viajantes que tomavam as estradas, naquele tempo muito desertas. Dimas pensava que aquilo ia durar um tempo, que ele iria arrecadar um dinheiro para se casar, para melhorar a sua condição de vida e que depois abandonaria aquelas práticas. E escondeu esse procedimento da mãe e da noiva. Dias antes da crucificação de Jesus, Dimas planejou participar de um assalto, pensando, esse vai ser o último. Depois eu vou deixar essa vida, vou planejar o meu casamento e vou começar, então, uma vida normal. Mas, quando estava emboscado num desfiladeiro, aguardando uma caravana que iria passar para assaltá-la,
Dimas se depara com soldados que chegam a cavalo e prendem a ele e aos demais que faziam parte daquele grupo. E como era o costume da época, ele foi condenado à morte pela crucificação. Então ali se encontrava, chorando muito e profundamente arrependido. E Jesus olha para ele. Jesus estava empapado de sangue, suor, com as chagas abertas. E ele olha para Dimas com muita compaixão. Aquele olhar tocou o coração de Dimas. E ele então pede a Jesus com muita humildade e fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus então responde com o seu olhar misericordioso: em verdade te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Então Dimas sentiu uma aragem fresca e suave, perpassando o seu corpo e a sua alma, aliviando aqueles padecimentos que eram mais cruéis na alma do que no corpo. A mãe de Jesus, Maria, acompanhou aquela cena e se aproximou de Tamar, que estava ali quase desfalecida. Interrogou então: é teu filho o crucificado da direita? E ela respondeu: sim, é meu filho. Então, mulher, se o meu filho disse ao teu que o atenderia, acredite, porque meu filho é o Filho de Deus, é o nosso Messias. Então as duas mulheres se abraçaram, se confortaram mutuamente diante daquela cena tão dolorosa que elas precisavam presenciar. Então Dimas traz para nós uma lição de arrependimento e recuperação de um espírito que caiu na tentação do erro, mas que certamente dali por diante se levantou e trilhou novas oportunidades de aprendizado felizes. Então, meus irmãos, chegando ao fim do nosso estudo, nós então respondemos a essa pergunta: meu filho estava predestinado a ser um criminoso? Não, de modo algum. Meu filho, como todos nós, seres humanos, criaturas de Deus, estamos predestinados à felicidade, ao progresso, à vitória sobre as nossas más tendências. E para isso, como nós vimos no estudo, contamos com o auxílio das leis de Deus na nossa consciência, dos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, e com a assistência constante dos benfeitores amigos, que irão sempre nos inspirar, nos orientar para o bem. E quando estivermos indecisos sobre que decisão tomar, muitas vezes à beira das tentações, esses benfeitores irão empreender todos os esforços para nos estimular a seguir o caminho do bem, nos intuir, nos orientar nesse sentido. Mas a liberdade de escolha, a decisão é nossa. Mas não podemos alegar fraqueza, porque se todos nós trazemos nossos pontos vulneráveis, nossos pontos fracos, e que precisamos nos conhecer, nos analisar, para identificar quais são os pontos mais graves, aqueles que precisamos estar atentos, vigiar, para não deixá-los dominar as nossas decisões, as nossas ações. Nós sabemos que, à medida que nos esforçarmos, que fizermos pequenos esforços para agir corretamente, para não sucumbir ao erro, nós seremos fortalecidos pela misericórdia divina, pela ajuda espiritual, e a nossa vontade, que a princípio parece frágil,
se fortalecerá, se agigantará e seremos capazes de coisas que a princípio não pensávamos ser possível. Então, meus irmãos, que tenhamos confiança, que possamos cada um empreender esse trabalho de autoconhecimento, de autoavaliação, de vigilância dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes. Lembrando sempre que poderemos a qualquer momento voltar atrás, nos arrepender, pedir perdão, refazer a nossa caminhada. E que essa é a trilha do progresso. Essa é a trilha que conduzirá cada um de nós à felicidade e o nosso planeta a um futuro melhor, a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Para encerrar então esse estudo, nós vamos nos remeter a uma poesia de Maria Dolores, psicografada pelo espírito, pelo nosso querido Chico Xavier. E nessa poesia, Maria Dolores traz uma historinha, a história de um homem que cedeu à tentação do roubo, mas foi auxiliado durante essa experiência. Então, no lugar da prece de encerramento, nós vamos meditar sobre essa poesia trazida pelo Espírito Maria Dolores, que se intitula A Lição do Dinheiro. Ele era salteador pela primeira vez. O cofre, agora aberto, estava à mão. E lá dentro ele viu, ante a casa vazia, um pacote, mostrando que trazia a soma respeitável de 1 milhão. Dispunha-se a empalmar toda a quantia, quando o dinheiro lhe falou, em forma de conselhos e queixumes. Pensa, amigo, na obrigação que assumes, ao levar-me daqui nas condições de um louco, já que podes buscar-me em compromisso entre a força da fé e a bênção do serviço, retirando-me em paz, lhe dando pouco a pouco. Não quero ser motivo para que sejas preso como eu vivo. Fui criado por Deus para fazer o bem. Não desejo aumentar as lutas de ninguém. Quero sair daqui para ser agasalho aos que gemem sem teto e sem trabalho. Anseio consolar as mães que padecem na estrada, de alma aflita e cansada. Ante a dor dos filhinhos, a esmolarem socorro em remotos caminhos. Espero ser o apoio do homem triste, que de tanto sofrer necessidade, já não sabe se resiste à tentação da morte que o invade. Sonho doar auxílio ao doente sem nome, a fim de que suporte o duro sofrimento que o consome, livrando-se por fim das lâminas da morte. Quero sair daqui para que alguém me aceite, de modo a ser o amigo sorridente, que ofereça uma xícara de leite à criança doente. Quero ser cobertor para quem sente frio, prato que nutra, força que refaça, algo que plante amor no coração vazio. Instrumento do bem que ajuda, serve e passa. Mas ouve, amigo meu, não me faças razão de largar esse cofre e levar-te à prisão. Trabalha e vem buscar-me, sem calúnia, sem crime, sem alarde. Quero ser luz e ação em tudo o que progrida, e seiva a circular nas árvores da vida. Vê onde a sovinice me prendeu. Não te desejo o cárcere onde moro,
na prova rude que me aconteceu. Quero ser livre e forte, assim como és, caminhar com teus pés. Aspiro a ser-te amigo e companheiro. Calara-se o dinheiro, e o pobre salteador, inexperiente, recuando, atingiu o grande portão à frente. Nisso o dono da casa, envolto em grande escolta, veio à mansão de volta. Vendo o lar violentado e o cofre aberto, com o dinheiro intocado, saudou o salteador que via perto, e acreditando nele a presença de alguém que lhe guardara a casa para o bem, agradeceu-lhe o gesto de homem leal e honesto. Sustentando o silêncio e a tristeza no olhar, o pobre sem ventém começou a chorar. Ali mesmo, porém, começou vida nova. Transformado por dentro, alterou-se-lhe a prova, passando a servidor da mansão que arrombara. Agia com firmeza nobre e rara. Trabalhou a formar, de tostão a tostão, os bens com que sabia socorrer quem se achasse a sofrer. E quando auxiliava aos semelhantes em provações alucinantes, nos quais dizia ver os próprios irmãos seus, rememorava a fala do milhão e clamava em voz alta, ao lembrar-lhe a lição: Obrigado, meu Deus.